canais de pessoas negativas, que eu considero extremistas. Vemos hoje em dia, ou a pessoa fala muito mal de mulher, ou a pessoa fala muito bem de homem, fala muito mal de homem, e aí elas se categorizam como influentes de algum movimento. Eu acho essas pessoas que elas não são burras, não, elas são muito espertas. Por quê? Porque elas vão tocar na dor do ser humano. Então, muitas pessoas que já se deram na vida vão se identificar, sim, porque a maioria dos relacionamentos de hoje em dia, até mesmo de antigamente, são fracassados. Lidar com o ser humano, aliás, conosco mesmo, é um verdadeiro mistério. Quem dirá com o outro? Então, convenhamos também que em nível de relacionamento, a zona de conforto, a acomodação, é o que estraga no máximo essa relação. Então, assim, se as duas pessoas não estiverem em níveis iguais de evolução, não vai dar certo. E o que geralmente vemos? Zona de conforto. E aí é onde culpam um outro e assim por diante. Mas ninguém quer dar o braço a torcer nessa briga de cordas e ficam atacando um gênero aqui, o outro gênero ali. E assim, ninguém sai ganhando. Esse é o exemplo que estamos dando para a geração que está crescendo. E ainda querem falar mal dos adolescentes, né? Das pessoas que ainda não têm formação de consciência, né? Engraçado. Gente, é o seguinte, como que você vai ter uma nova perspectiva de vida, uma mudança, um olhar diferente, olhar o belo, ter perseverança na vida, ainda ter esperança no mundo, se você, ainda por cima, participa dessa egrégora que esse canal mantém? Como que você vai ter uma visão diferente? Como que você vai ser o alfa? Né? Geralmente não é num aglomerado de pessoas. É um grupo seleto, é a elite. É um grupo que está mais à frente, que pensa mais acima, que pensa em evolução. Que assim, tudo bem se você não encontrou ainda uma pessoa evoluída, tá tudo certo. Eu tô fazendo isso por mim. Entendeu? Nem tudo é só sobre relacionamento. Mas do relacionamento advém se relacionar comigo mesmo e com os outros, em questão interpessoal. É difícil, porque isso é uma constante, parece que a gente nunca chegou no ápice dessa evolução. Você pode, por exemplo, fazer um curso de comportamento e lidar muito bem, desde o modo que você pega uma xícara, o modo como você desenvolve a sua comunicação, verbal e não verbal, mas às vezes o tato de dentro ainda não está 100% e nunca vai estar. Porque a gente só está nesse planeta para evoluir. Se você parou de evoluir, ou você acha que aprendeu tudo, já pode morrer porque você já sabe tudo, não tem nada que contribuir nesta terra. Porque a gente também contribui com os nossos erros, desde que nos arrependamos. Mas é assim, como que você vai mudar de perspectiva? Se o seu padrão é só sofrimento de relacionamento, é só furada, você só embarca com mulher furada, com homem furado, como? Se você fica vendo somente esses canais. Assim, eu sigo canais negativos. Por exemplo, às vezes o cara lá, eu não vou citar o nome, mas o cara é um senhor, tem um bom papo, sabe se comunicar, tem uma visão legal de vida, mas você vê que os vídeos são só negativos, e aquilo foi me fazendo mal, vai me fazendo mal, de vez em quando ainda abre um vídeo ou outro, mas é somente sobre as mesmas coisas, porque ele vai ditar regras para você viver. Não confie mais em mulher, haja desse jeito, senão você vai ser um trouxa. Assim fica difícil, né? A gente evoluir. Porque assim, a pessoa se baseia somente nas coisas erradas que acontecem na vida dela. Dá pra ver que a vida dela tá uma merda. E ainda se acha que tá por cima. E outra, esses ensinamentos de defesa, de se fechar, não que você vai abrir, cara, você tem que ser um ser equilibrado, mas nem tudo é só sobre você, muito pessoal, sabe? Mas você tem que ter desenvoltura na vida pra saber lidar com certos tipos de pessoas nojentas mesmo, sabe? Mas isso não é sobre você, é sobre o outro, entendeu? E assim, se você continuar nessa defesa de se fechar, como que você vai evoluir
nesse ambiente desconfortável que estamos vivendo hoje em dia, de mulheres não se dando valor, não tendo um pingo de dignidade, tudo por causa para obter olhares fugazes de pessoas que ela nem conhece, enfim, que geralmente são predadores e elas nem têm ideia disso. Olha como hoje em dia está fácil para os psicopatas, não é mesmo? Mas é o seguinte, nem todo mundo é todo mundo. Se a pessoa lá do canal se acha tão foda, tão fantástico, ela não estaria em todo esse sofrimento, sinceramente. Porque assim, uma relação é composta de duas pessoas. A Bíblia mesmo já fala. Eu não sei se está em provérbio, gente, sinceramente, nunca mais eu li. Mas eu lembro até hoje dessa citação que fala: não seja nem tão bom demais e não seja tão mal demais. E a Bíblia ainda explica: não seja tão bom demais por isso e não seja tão mal demais para não te acontecer aquilo. É incrível, é incrível. Tomemos isso como ponto de partida para nossa vida. É a mesma coisa que os coaches hoje em dia falam: equilibrar o yin e o yang. É real, é real. Isso é coisa de milênios. É coisa que o pessoal, os chineses, guardam. É coisa que a gente estuda na massagem, por exemplo, nas terapias que a gente faz. E é real. Então, não nos conformemos com este mundo, como diz a Bíblia. Você tem um cérebro, neurônios, tem experiência de vida, boas e muitas das ruins, com certeza. Mas o que vai mudar o mundo e o que vai mudar a sua visão de mundo e influenciar as pessoas à sua volta é justamente isso. O âmago, o amor. Só o amor vai mudar esse mundo e revolucionar o mundo. Amor do quê? Não tô falando de amor de relacionamento fugaz, não. Eu estou falando de amor, sem nada em troca. Sem interesse. O amor real. É aquela velha frase: haja com os outros como você gostaria de agir. É tão difícil. E por que você vai basear em uma outra vida, sendo que viver a sua própria vida já tá tão difícil? É legal você ter uns conselhos, uma visão diferente, mas assim, não pega isso pra você como se fosse de verdade. Porque a sua visão também é importante, entendeu? E é isso, gente, é o que eu tenho pra falar hoje, porque essa aqui é a nova televisão de hoje. Tem muita informação. E muita coisa não serve pra gente. E a maioria não sabe filtrar. Mas é isso aí, eu vou ficando por aqui. Toma isso como conselho. Se conselho fosse bom, né? Mas filtra também o que eu falei. Filtra bastante coisa. O que te servir, ok. O que também não te servir, deixa aí nos comentários, beleza?